né, e se sinta à vontade até na tua introdução aí se apresentar melhor. O Rogério, então, pessoal, um dos sócios da Media Post, né? Media Post é uma ferramenta especializada aí, em campanhas, em um pouco de CRM. O Rogério vai falar um pouco disso, deve expandir também um pouco para a gente falar de segurança da informação. E aí, como a gente completou aquele primeiro bimestre agora, né? Essa semana, fechou a semana de provas de vocês. Vocês também? Voltou. Voltou. Então, o pessoal completou aí a primeira metade do curso, que a gente focou muito em modelagem de negócio, então, entender proposta de valor, segmentação de cliente, essa tua experiência como empreendedor, acho que também é um papo legal aí, Rogério. E eles entram agora no segunda metade de curso, que trazer um pouco desse modelo que foi criado, trazer um pouco para a prática, né? Então a gente deve fazer algumas práticas de CRM, RP, desenho de produto, a gente vai aí semana a semana. Hoje esse pontapé aí contigo, né? Te deixo aí a palavra para se apresentar, para puxar o assunto. Te deixo aí a palavra nada, te deixo aí uma baita de uma responsabilidade que eu não sabia que ia ter, né? De chutar essa bola de CRM aí com vocês hoje. Meu Deus. O peso aumentou. Um outro detalhe, acho que eu tinha te comentado no nosso papo antes de você aceitar, né? A turma aqui, então, é uma turma relativamente pequena, né? Acho que a peneira do IBMEC é meio puxada, então é uma turma aí de quase formandos de administração. Então o pessoal está aí no 7º semestre, né? Iniciozinho do ano que vem o pessoal tá formado. Então te apresentando um pouco melhor do perfil aí da turma. Sim, mas a curva de qualidade versus quantidade, ela sempre ganha, né? Então, o importante é que não é o número de indivíduos, mas quais tipos de indivíduos você tem juntos, né? Então, eu tenho certeza que esse aspecto, o IBMEC é famoso por fazer boas seleções. Bom, pessoal, boa noite. Estou entendendo que a bola já comigo agora. A palavra você já quer que eu comece. É isso mesmo? À vontade. Tá? Tá bom. Acho que essa altura do campeonato, né? Depois de 1 ano e meio de pandemia, você já está acostumado, né? A maioria do pessoal é os iconezinhos, né? Eventualmente o pessoal abre aqui no chat ou no Voice para ir trocando figurinha. O teu vídeo voltou. Pronto, entrou aqui teu material, show de bola, né? Então não estranhe aqui os iconezinhos, as fotinhas, as siglinhas, é o normal aí do formato de aula online agora, né? Sim, total. E não se preocupa com isso não, porque, enfim, acho que a ideia é, conforme eu vou falando aqui, colocando as coisas, como a gente conversou desde o início, assim, né, Luiz? A proposta é um bate-bola e eu trouxe para vocês um material que vocês estão vendo na tela de vocês agora, eu compartilhei com vocês, que é um tema que eu abordei no evento do Digitalks, que eu fui convidado para falar recentemente, e ele traz um pouco da nova visão de mercado a respeito desse conceito que eu nem diria que é um conceito padrão já, onde todo mundo tem o mesmo entendimento dele, que é o CRM, né? Muitas pessoas usam o termo CRM em situações diferentes e adaptam o sentido que dão para esse acrônimo, para essa sigla, a intenção que tem conforme o contexto, né? Onde o tal do CRM é usado. E a minha ideia aqui hoje é falar um pouquinho da minha perspectiva dessa ideia de CRM, compartilhando com vocês, como o Luiz bem colocou, um pouco da minha experiência nesses 20 anos quase aí de carreira trabalhando com prestação de serviço, mais especificamente 10 anos aí dentro do universo de tecnologia e também da pegada de CRM, tá? Então, antes da gente começar aqui com o título, né, do material que eu trouxe para vocês, então, como o CRM, nós vamos falar o que é isso, dobrou o tal do funil de vendas pela ponta, nessa nova era da assistência aí que vem sendo falada já há alguns anos, 2 anos pelo menos, e o Google tem encabeçado muito essa frente. Nós vamos chegar nesse ponto aí também, tá? Então, antes de começar a falar do material para vocês, naturalmente é importante, acho que, trazer um pouquinho do meu background. Então, eu tenho formação eu sou Growth Marketeer, tenho formação em Growth Marketing, sou a primeira turma da Terra aqui no Brasil. Sou entusiasta de UX e PM, então User Experience and Product Management. Sou formado nos dois assuntos também, muito por conta do meu trabalho na Media Post, pelos times que eu gerencio. Como o Luiz bem colocou, eu sou empreendedor, então essa é a minha segunda empresa. A minha primeira empresa eu fundei em 2010 e vendi em 2012, e aí foi quando eu vim para a Media Post para me tornar sócio. Sou facilitador e head de cultura
tanto na empresa quanto em algumas escolas em São Paulo. Então, tanto na FEI, quanto na Terra, quanto no próprio projeto de startups do Sebrae, eles sempre me convidam para fazer esse trabalho de facilitação na turma, com temas que estão sendo discutidos para uma determinada classe ou um determinado curso. E hoje atuo como Head de Marketing Global para a marca Senha Segura, que é essa do cantinho aqui, que é uma das empresas da qual o grupo, né, que a MediaPost faz parte, da qual empresa da qual eu sou sócio. Então, eu também acumulei essa função aí nos últimos 3 anos, que eu cantei até um pouco isso pro Luiz, quando a gente falou. Eu falei, Luiz, eu estou à frente de várias coisas hoje, mas o meu universo mais recente, apesar de eu trabalhar muito com CRM, inclusive para o Senha Segura, a minha atuação mais de hoje está muito dentro do universo de cibersegurança. Então, e eu sou formado, que não está aqui, a minha formação é em Direito, tá? Eu sou formado em Direito. Então, vocês veem que, para vocês, administradores, eu acho que espero que eu sirva de um leque de opções bem diferente para mostrar que, muitas vezes, para empreender e administrar, você não necessariamente precisa seguir um único caminho. O importante é que todos os caminhos que você siga tenha, né, como propósito final, te trazer conteúdo, insumo suficiente para você fazer bem aquilo que você ama. Até aqui tranquilo? Podemos seguir? Excelente. Bom, então, para entrar aqui no assunto da inversão do funil de venda na era da assistência, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que, quando eu estava construindo esse conteúdo para apresentar no Digitalks, ela me veio de uma série do Netflix que talvez vocês conheçam, que é O Nosso Planeta. Acho que eu já vi uns trechinhos dela. É um Eu acho pouco que até no antiga, Fantástico ele passa, às vezes, uns já pedaços, passou. ou do BBC, não sei se é a mesma. Eu acho que não sei se é a mesma, acho que é assim da BBC, tá? Então, o Netflix tem ela, mas ela já é antiga, ela já deve ter uns 3 anos, essa série. Sim. E eu gosto muito desses assuntos de como é que a natureza funciona, porque eu acho que tem muito aprendizado para a gente, né? Acho que como a gente, como ser racional que tem como atributo a razão, poder usar e pensar e refletir, absorver, interpretar, aquilo que da natureza não depende da razão, que ainda está no modo do instinto, pela própria natureza da vida já funciona, né? A gente que foi inserido nesse contexto. Então, eu acho que quando você assiste esse tipo de coisa, tem muito insight proveitoso aí para a gente trazer para o nosso dia a dia. E para esse conteúdo não foi diferente. Então, assistindo um dos episódios do Nosso Planeta, eu pude entender, né, qual a importância da relação de equilíbrio que o golfinho traz para o planeta Terra e o quanto isso tem impacto para a vida humana. E aí eu trouxe 3 elementos para chegar no ponto que eu quero com vocês. O primeiro é o número 7, né, que isso representa aí o número de bilhões de humaninhos presentes no planeta Terra hoje. E quando a gente fala de ser humano, qual que é o primeiro recurso, qual que é o primeiro movimento que um humano, quando nasce, faz, né, para se perceber vivo nesse planeta? Chorar? Né? Por que que ele chora? Não sei, é um monte de estímulo que ele nunca viu, luz, sei lá, tanta estímulo, né? O choro, que hoje em dia nem se pratica mais, que é a tal da palmadinha para criança chorar, na É época para que ele se... respirar. Bingo! Não sei Olha quem aí. falou, mas só de ouvir uma voz já valeu. Para ele respirar, exatamente. Então, pensando que somos 7 bilhões de indivíduos que precisamos respirar, vocês sabem qual é a maior fonte de oxigênio do planeta hoje? Eu chutaria a atmosfera, né? O ar, né? Mas fazendo a conta pela volume de água, talvez na água, né? Ou não sei. Eu 70% do pensei em água também. oxigênio, 70% do oxigênio que a gente respira é produzido no mar. Aí você olha isso aqui e fala, tá, mas o que raios isso tem a ver com o golfinho e que raios isso tem a ver com a nossa conversa aqui hoje? Boa parte da produção de oxigênio que sai, né, ou seja, daquilo que nós dependemos para estar vivos hoje, que sai do mar, ele vem, né, também das plantas que se alimentam de uma matéria-prima bem difícil de eu abordar, mas que é muito necessária nesse contexto, que é produzida pelo golfinho depois que ele come peixes. Então, como né, um mamífero que come, depois que come, tudo que come é processado, e depois que é processado precisa ser eliminado. Eu não preciso entrar em detalhes com vocês, que se vocês juntarem as pontinhas, vocês vão saber do que eu estou fazendo, do que eu estou Não, falando. muito simples. É o cocô do golfinho, é É isso, o né? cocô do Pronto, golfinho, vamos. bingo! Vamos falar o português claro. Perfeito, meu amigo. Obrigado, Luiz. Então, assim, olha a loucura. O golfinho, né? Isso eu aprendi tudo nessa série. O golfinho, hoje,
contribui para a produção do oxigênio que a gente respira, porque se ele, ao se alimentar no oceano, ele defeca, né? Faz o seu cocô, que é do que as plantas se alimentam para produzir esse oxigênio. Nossa, o cara deu uma volta alucinante, né? O que isso tem a ver com CRM? Agora é o ponto que vocês vão chegar. Vocês sabem como que o golfinho faz? Que recurso que ele usa para se alimentar? Qual que é o principal ativo que ele usa para poder conseguir alimento? Então, vou dar uma dica para vocês. Alguém chuta? Eu chutaria o trabalho colaborativo, que até eu saiba são inteligentes, né? Não sei se eles pescam colaborativamente, não sei, meu chute aí. A comunicação. Olha O aí. golfinho tem uma frequência, na verdade são 6 frequências diferentes que ele emite desse som sonar, tipo das baleias, sabe? E que durante a caça, baseado nos sons que eles emitem na comunicação entre eles conseguem se organizar para fazer com que os cardumes de peixes subam até a parte da superfície mais próxima ali da água, e ao saltar para fora, para fugir do golfinho, que organizadamente fez esse trabalho de juntá-los no centro, o grupo de golfinhos que estão ali caçando consegue se alimentar com esse peixe quando ele está saltando fora da água. Nossa, E por que eu quis falar disso para vocês? Porque a comunicação, ela está presente na natureza, né? A natureza, por si só, se comunica de maneiras diferentes. E esse exemplo eu quis trazer porque o que nós vamos falar a respeito de CRM aqui hoje tem muito a ver com a forma como a gente pode escolher de comunicação, né? Ou como a gente vai se comunicar com as pessoas. E para entrar, né? E aqui eu fiz uma frase: quando a comunicação funciona, ninguém passa fome. E isso é a verdade absoluta para as empresas. Né? Não adianta você ser, e eu sou do ramo de tecnologia, por melhor que seja o seu software, por melhor que seja a sua tecnologia, ela é tão boa quanto a sua capacidade de contar, né? Qual é o valor dela para as pessoas que enxergam na sua tecnologia uma solução para uma dor que elas têm. Então, sem comunicação, muito, muito difícil de vender. Sem vender, a empresa passa fome. Então, mesmo que se aplica na natureza, vai se aplicar um pouquinho nesse conteúdo que eu trouxe para vocês aqui hoje. Faz sentido para vocês? Muito. Se eu te falar que eu acabei de passar por isso hoje, eu até te falo em privado. Projeto de consultoria, falo de comunicação clássico, né? Falo de comunicação do time de venda, time de delivery, mas te conto offline. Justíssimo. Então, para a gente poder falar, usar bem aqui do recurso da comunicação, acho que um dos pontos é o alinhamento. Então, eu trouxe para vocês aqui, na base da nossa conversa aqui hoje, 3 conceitos que vocês podem encontrar, às vezes, fora daqui, algumas interpretações de pouco diferentes, mas é importante que vocês entendam qual é a minha visão disso. Afinal, sou eu que estou trazendo conteúdo, então, para que meu conteúdo faça sentido para vocês, é importante esse alinhamento. A primeira delas é a definição de CRM. Então, CRM, Customer Relationship Management, é uma estratégia de gestão de relacionamento com o consumidor, seja ele um cliente ou não. Então, esse é um ponto fundamental. Né? O CRM não entra depois que a pessoa comprou algo de você. O CRM entra especialmente antes dela comprar, né? Que é quando você quer que aquela pessoa se torne um cliente. Então, o CRM nada mais é do que uma estratégia, certo? É algo que é planejável, de relacionamento com o consumidor, mesmo que ele ainda não tenha se tornado cliente de uma marca, de um produto ou de uma pessoa. CRM não é uma ferramenta apenas, tá? Então é muito comum as pessoas falarem: que ferramenta de CRM que você usa? Tem uma série de ferramentas, né? E a gente pode falar um pouco sobre elas no final, que tem recursos que permitem você implementar, né, uma solução, uma estratégia de CRM. Que elas têm informação, né? Vamos assim dizer. E, para uma comunicação bem feita, informação é tudo, né? Se o golfinho não se conhecer, se eles não se conhecerem, ali ninguém caça, ninguém pesca. Então, não adianta emitir um som que o outro não interpreta. Então, CRM não é uma ferramenta apenas, tá? Então, existem ferramentas que fazem a função de CRM, mas ele não está limitado a uma ferramenta só. E 3, que aí bem a minha área, né? Porque na Media Post, um dos recursos da empresa que a gente oferece para o mercado é exatamente uma ferramenta que envia e faz automações com o recurso do e-mail. Então, enviar e-mail é um recurso, mas não define CRM. As pessoas têm muito essa prática até hoje, né? Apesar de já existir um aculturamento muito grande nesse sentido,
de se referir a campanhas, estratégias de automação usando o recurso de e-mail como sendo o CRM, né? A gente já recebeu, essa semana mesmo passada, eu recebi uma ligação de um amigo meu aqui de São Paulo, que é sócio da Amplify, uma agência, né, de marketing digital grande aqui, e eles têm um cliente de uma rede de restaurantes aqui de São Paulo e do Brasil inteiro, muito grande. E eles estavam procurando uma ferramenta de CRM para implementar uma estratégia de CRM. E aí, conforme eu fui fazendo as perguntas para entender essa história, eu pude entender que, na verdade, o que eles precisavam era criar réguas, né, de vias de e-mail diferenciados, de disparo de e-mail no período de tempo personalizados, para atender uma demanda do consumidor dessa rede de restaurantes. Então, na verdade, ele restringiu o entendimento dele de CRM a e-mail, mas o e-mail é só um dos recursos que se pode usar e deve numa estratégia de CRM bem montada, tá bom? Então, primeiro ponto, o CRM é uma estratégia para aquele que é cliente ou ainda não se tornou, não é uma ferramenta apenas e o e-mail não é o único recurso para uma estratégia bem implementada de CRM, tá bom? Estamos alinhados? Excelente. Sim, sim, sim? Então, bora. As carinhas, sim. Tendo alinhado esses 3 conceitos com vocês, eu vou começar agora a nossa conversa falando do tema inicial, né, que eu propus, que é a história do funil. Todos vocês que trabalham com administração ou estão estudando para isso, já devem ter se deparado em algum momento com essas referências, né, de funil, que por ser uma forma de projeção, né, de redução gradativa de volume, é muito usada para vários elementos diferentes. No universo que eu trabalho, especialmente aqui falando da proposta de entendimento de CRM, a gente costuma usar essa representação do funil pensando que no topo, para a comunicação, vão existir o que a gente chama de leads, certo? Que nada mais são do que pessoas das quais a gente é capaz de identificar porque temos uma informação, né, que torna essa pessoa identificável. Então, por exemplo, peguei de vocês um e-mail, certo? A partir do momento que eu tenho o endereço de e-mail de um de vocês, através desse endereço de e-mail, eu posso tentar estabelecer uma comunicação com vocês. Eu posso mandar uma mensagem para vocês e vocês podem responder essa mensagem para mim. Então, isso torna vocês que a gente chama de um potencial lead, no sentido de que naquele momento existe um potencial canal de comunicação aberto, que vai depender de uma série de coisas se eu devo usar ou não esse e-mail. Mas começa aqui. Quando você sai do universo apenas de ter o e-mail da pessoa, ter o contato dela, que a gente categoriza ela como lead, se ela evolui numa comunicação comigo a ponto de se interessar por aquilo que eu estou falando, eu estou propondo na conversa com ela, ela pode chegar a ser o que a gente chama de prospect, que é um potencial comprador, né? Então, cara, agora eu entendi que tem cara que tem perfil para ser comprador. Até ele efetivamente se tornar o quê? Um cliente, um customer. Aqui, vocês estão enxergando o que eu chamo de funil de aquisição, tá? Então, bem de maneira genérica, vocês vão ver várias formas diferentes desse funil ser apresentado, mas para a nossa conversa aqui hoje, simplificando ao máximo essa primeira etapa do funil, é nessas categorias que eu estou botando atenção. Então, lá em cima, o maior volume de pessoas e leads que eu consigo captar de informação delas, usando marketing digital, que vão evoluir para ser prospects e que eu espero que evoluam para se tornar clientes efetivamente do meu produto, do meu serviço. Então, esse conceito gráfico de representação volumétrica, que é o tal do funil, quando você fala de aquisição de cliente, ele tem essa forma, vocês estão vendo aqui, está vendo? Meio piramidal. Quando você dobra ele pela ponta, o que esse funil se torna? Um losango, vai ficar de uma forma estranha agora, né? Uma ampulheta. Tá vendo? Então, aquilo que sai de cima, entra e abastece aquilo que está embaixo. Então, Sim. quando eu proponho o tema, né, de que a era da assistência dobrou o funil de vendas pela ponta, vocês vão entender um pouquinho agora o que eu quero dizer nessa transformação da versão de um funil para uma ampulheta. O primeiro ponto aqui, que justifica essa mudança de visão no processo de vendas, né, onde se usa uma estratégia de CRM de funil para uma ampulheta, tem a ver com essa sigla aqui, chamada de CAC. Todos vocês conhecem o CAC? Já ouviram falar de CAC? O pessoal tem ideia dessa ideia de custo de aquisição? Acho que não, Rogério. Customer Acquisition Cost, ou custo de aquisição de clientes. Alguém aqui já ouviu falar disso ou é a primeira vez? Ah, já tem gente sinalizando que sim aí. Ah, tem aonde que eu não enxergo, homem? Tá no chat, eu vou te mediando no chat, não se preocupe. Ah, legal, legal. Bom, por que o CAC é o primeiro elemento para a gente falar que tem a ver com essa mudança do funil
para a ampulheta. O Patrick Campbell, que é co-founder e CEO da Profitwell, que é uma empresa americana que basicamente atua, inclusive aqui no Brasil, o maior case deles é a RD Station, que foi adquirida recentemente pela TOTS. É uma empresa americana que basicamente chega em empresas no mundo todo e ajuda essas empresas a ganharem, mas ganharem com lucro, né? O Profitwell. E o que ele fez? Ele desenvolveu um estudo que foi apresentado, inclusive, no ano passado, foi quando eu tive o primeiro contato com esse material dele, em que mostra que, com o passar do tempo, o CAC, ou seja, o custo de aquisição de clientes, tem crescido ano a ano. Então, só para dar para vocês aí uma ideia do impacto disso, para eu poder mostrar o meu ponto aqui, esse é um gráfico de 5 anos até o momento presente. Onde aqui do lado vocês têm o crescimento do CAC, tá vendo? No período de 5 anos. Então, de 0%, que é quando começou a medida, até a data de hoje, o CAC cresceu aproximadamente 70%. Ou seja, há 5 anos atrás, o meu custo que eu tinha, vamos supor que era de R$1 por cliente que eu conseguia, né, por lead que eu conseguia transformar em cliente, hoje esse custo já é de R$1,70. Tá? Tá. Isso tanto para comércios e empresas que buscam vender para outras empresas, então que a gente chama de B2B, quanto para as empresas que vendem para o consumidor final, que a gente chama de B2C. Vocês devem estar... Vocês conhecem essa sigla também, correto? Essa eu acredito que sim, essa é mais comum aí no curso. Show. Então, mais uma vez, olhando para o funil de vendas que você tem lá no topo, que a gente chama de lead, que é aquela pessoa que você, pela primeira vez, tem uma informação que permite se estabelecer um contato com ela. Evoluindo para prospect e para consumidor, para cliente, e virando ele no formato da ampulheta, nessa primeira etapa aqui do funil, você tem o custo de aquisição de clientes que nos últimos 5 anos cresceu 70%. Então, ou seja, para as empresas hoje conseguirem novos clientes, está 70% mais caro do que estava há 5 anos atrás. E esse preço só sobe. Por quê? Porque cada vez mais é mais difícil, especialmente no ambiente digital, conseguir novos clientes. Porque todo mundo, né, nos últimos 10 anos, descobriu, a partir do advento da tecnologia e da comunicação, que o ambiente digital era um ambiente, era um mar, pegando aqui o exemplo inicial da nossa conversa, era um mar de oportunidades de conseguir clientes para o seu serviço, né? Democratizou muito esse trabalho. O que antes na publicidade, na comunicação, dependia muito de grandes veículos ou de grandes investimentos, com o advento da era digital, isso não é mais uma verdade, muito pelo contrário. Dependendo do seu público, nem sentido faz mais você usar a comunicação de massa. Então, esse funil de aquisição de pessoas que vão se tornar clientes de vocês, nos últimos anos, sofreu um impacto muito grande na parte do custo. E quando você tem um custo alto, exceção administradores, né, o que diminui na ponta de vocês? Se o custo aumenta, diminui o quê? A margem. Lucro, né? O lucro, exatamente. Então, como é que eu vivo num mundo como esse de hoje, onde cada vez mais custa mais caro para eu ter um cliente e o dinheiro que eu tiro para pagar esse cliente é o mesmo? Ou seja, minha margem vai reduzindo e meu lucro vai diminuindo cada vez mais. Então, a era da aquisição de clientes, para que ela possa ser sustentável, ela pede agora que a gente comece a olhar para o outro lado da ampulheta, para a inversão do funil, que é a área que eu chamo de retenção de cliente. Então, só para vocês terem uma noção do quanto é relevante para um negócio pensar não apenas em como adquirir clientes, mas também e especialmente em retê-los, eu trouxe alguns dados aqui interessantes de mercado. Quando você compara aquisição de cliente versus retenção de cliente, hoje você tem métricas de mercado que mostram que é 5 vezes mais caro atrair do que manter efetivamente um cliente na empresa. Quando você compara aí Customer Acquisition com retenção, 44% das empresas focam hoje no quê? Em conseguir novos clientes, ao passo que 18% delas apenas focam em reter. Então, as empresas investem muito tempo e recurso para conseguir cliente, mas muito pouco recurso e tempo em manter esse cliente uma vez que ela adquiriu. Você comparando aí, por exemplo, a questão da retenção, se você hoje conseguir, da base de clientes que você gerou, né, com o seu trabalho de aquisição de clientes, 5%, ou seja, reter 5% a mais, isso pode gerar para você uma média aí de 25% a 95% a mais de receita do que a receita original daquele prospect quando ele efetivamente se tornou um cliente para você. Ou seja, você trabalhando retenção pode dobrar a receita efetiva que um cliente trouxe quando ele efetivamente veio a comprar de você um produto ou um serviço.
Sem contar que é muito mais fácil você vender para um cliente que está na base. Então, ao passo que para você vender para um novo cliente que nunca comprou de você, você tem uma taxa de 5 a 20% de conversão, para clientes que estão na base, essa taxa pula para casa de 60% a 70%. Então, o esforço de venda para aquele que já é seu cliente, quando você trabalha a retenção, ele é muito menor do que quando você está querendo converter pela primeira vez uma pessoa que até então não te deu esse voto de confiança. Trazendo para vocês aqui um Infográfico. Não é bem um infográfico, é um framework dessa empresa americana chamada Winning by Design. Não sei quem de vocês conhecem, vale a pena conhecer, eles são incríveis o trabalho que eles fazem. Eles têm esse framework que trabalha exatamente essas duas etapas, né, da aquisição versus expansão, da retenção. E aqui vocês vão ter um monte de acrônimos né, que representam ferramentas diferentes, de etapas diferentes do funil, ou no caso aqui da ampulheta. Mas se você tira todos esses elementos que estão aqui, e você olha para o que sobra desse framework da Winning by Design, você tem exatamente o quê? A ampulheta que eu falei para vocês aqui agora. Então, do funil para a ampulheta. Então, o primeiro ponto aqui da nossa conversa é a importância de compreender que, como bons administradores que vocês são, evoluindo agora para o mercado e indo para uma frente que inevitavelmente vai ter um pilar de aquisição de cliente, né, de vendas, de sales, ou de marketing e vendas, não olhar para esse processo apenas como se fosse um funil, onde você tem que gerar lead, que vai virar prospect, que vai virar cliente. Uma estratégia inteligente para um negócio sustentável tem que sempre incluir, ao invés do funil, essa outra etapa que agora torna esse funil uma ampulheta, que é a da retenção. Como é que eu consigo clientes? Mas tão importante quanto conseguir clientes é ser capaz de mantê-los na organização. Porque financeiramente, no final da palestra aqui agora, do nosso papo, vocês vão ver que vale muito a pena. Então, olhando aqui de novo para esse, toda hora vem infográfico, mas é framework da Winning by Design, vocês vão ter aqui que nessa primeira etapa a gente trabalha aquisição, e aí o que é interessante para vocês perceberem? Cada item desse que está aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aí na imagem, vocês conseguem? Sim. Então, você tem aqui a ferramenta de inbound marketing, que é o marketing por atração, você tem aqui o trabalho de vendas, você tem aqui o time de vendas, você tem aqui o time de conversão, você vai ter aqui a etapa do funil de prospect, que vira o que a gente chama de MQL, que é o Marketing Qualified Lead, até o Sales Qualified Lead, que é aquele lead que o time de vendas aceita vender, até o trabalho depois que foi convertido, de trazer o cliente para dentro da empresa, medir, né, a retenção dele recorrente, então, a receita que todo mês esse cliente traz, até o LTV, que é o tal do Lifetime Value. Então, todo esse universo de sistemas e ferramentas que vocês conhecem aqui é o que muitas vezes, no período de aquisição, torna o processo de aquisição caro. Ou seja, faz com que o custo de aquisição de cliente, o CAC, suba muito. Porque você precisa de muito recurso para transformar um lead em efetivamente cliente. Então, para você tornar essa cadeia sustentável, inevitavelmente é importante olhar para essa segunda etapa, que é a etapa da expansão. A expansão do quê? Da receita. E agora eu vou chegar no ponto do começo da palestra. Que tipo de estratégia que hoje, implementada com sucesso, faz com que todo o fluxo de aquisição mais retenção seja bem sucedido numa empresa que consegue clientes e consegue reter esses clientes? A estratégia de relacionamento, de Customer Relationship Management. Então, o CRM, ele é exatamente essa estratégia que conecta todas essas pontas, desde o pilar do funil da aquisição até a ponta da ampulheta do pilar da retenção. Porque ele gerencia o relacionamento com clientes ou clientes em potencial. Ficou claro? Claríssimo, excelente. Tranquilo aqui, trupe? Beleza. Então, entendido que é aqui que o CRM entra, nós vamos falar um pouquinho dele agora. Então, mais uma vez, só reforçando, o CRM ele é uma estratégia que gerencia o relacionamento com o consumidor, seja ele um cliente ou não. Então, o cliente é quando ele já passou para o lado direito. O não é quando ele está do lado esquerdo da ampulheta. Então, vamos começar aqui exemplificando um pouquinho de como uma estratégia de CRM nessa ampulheta pode ser implementada, tá? Pensando que o CRM é o combustível, né, que mantém aceso a atração de pessoas e a retenção delas, para se montar uma estratégia coerente de CRM, eu costumo trabalhar duas frentes de olhar estratégico para a minha base de contatos e consumidores quando eu entro numa iniciativa com uma marca, com um negócio, ou mesmo dentro da minha própria empresa. A primeira delas é o trabalho que a gente chama de precisão, alinhado a um trabalho que a gente chama de empatia.
Então, é fundamental equilibrar a precisão com a empatia, e eu vou elaborar um pouquinho sobre cada um desses aspectos aqui com vocês agora. Quando a gente fala de precisão, o que eu quero dizer com essa expressão do processo de CRM? Então, é a conexão com dados, então, data, quem é o consumidor, que informação eu tenho dele, que dado eu tenho dessas pessoas para poder me comunicar e me relacionar com elas. Alinhado a esses dados, eu vou montar o quê? A minha estratégia. E a minha estratégia ela é tão eficiente quando eu consigo falar com o consumidor dentro daquilo que ele espera, onde e quando ele espera. Então, dentro do pilar de precisão, o que é ser preciso? Né? É ser assertivo. Eu vou precisar ter informação dele, dados, e ter uma estratégia que nasça dessas informações, desses dados que eu tenho dele, sabendo o que ele espera, onde e quando ele espera isso. Quando eu venho para a empatia, eu vou trabalhar como? No pilar de criação. Então, é aqui que o nosso coeficiente intelectual humano entra. Como é que eu... Cortou um pouquinho o teu áudio, pode seguir. Está cortando o teu áudio, Rogério. Não toque aqui, não. Voltei? Voltou. Voltei? Voltou. Ótimo. Então, vocês ouviram a empatia ou não? Comecinho, quando você começou a falar de empatia, foi justamente ela cortou. Perfeito. Então, empatia conecta duas pontas. A primeira, a criação, que é quando a melhor característica do humano, né, que é o nosso coeficiente criativo, ela entra em ação. Como é que eu penso, me inspiro para pensar num recurso de comunicação que faça sentido para as pessoas com quem eu vou falar? E tecnologia. Né? Então, a tecnologia no sentido de que, sabendo quem é o meu consumidor, tendo dado a respeito dele, que recurso de tecnologia faz mais sentido para ele, para que eu possa lançar mão desse recurso. Então, precisão, data, mais estratégia, empatia, criação, mais tecnologia. Aqui, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo específico de uma estratégia onde nós montamos uma estratégia toda de CRM para uma marca de carro no Brasil, alinhando esses dois pilares de CRM, de precisão mais empatia. Então, primeiro foi necessário fazer o quê? Mapear aquilo que na jornada de compra do nosso consumidor, então, se eu sou uma marca de carro e eu conheço como o meu consumidor de carro compra carro, eu consigo mapear o que a gente chama de momentos que importam nessa jornada de compra desse cliente, ou potencial cliente aqui no caso. Então, o que eu sei dessa pessoa que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu sei que ela é uma mulher, que o nome dela é Stacy, que ela tem 32 anos, mãe de 2 filhos, e que nesse momento ela faz buscas na internet procurando um modelo específico de veículo. É o famoso persona, né? Essa brincadeira do persona eles fizeram aí também no primeiro bimestre. A persona, hoje em dia tem 2 tipos de personas que você encontra com mais recorrência no mercado, né? A persona de comunicação e marketing e a buyer persona, que é a persona do consumidor que compra efetivamente. Elas são muito próximas, eu mesmo não trabalho com essa separação, trabalho com uma persona única, mas você tem elementos, às vezes, que podem ser separados para cada um desses tipos de persona que são criados. Mas que legal que vocês já fazem isso. Porque a Stacy é realmente um perfil da persona dessa marca de carro aqui, para quem a gente montou essa estratégia de CRM. Então, identificados os dados que eu tinha, né, da Stacy, eu passei para o pilar de pensar na estratégia, né, para falar com ela. Então, a etapa 1, qual carro é melhor? Então, na jornada de compra dela, eu sei que na etapa 1 dela, ela começa a olhar para falar, cara, que carro é melhor para quem? Para ela. Esse carro é o certo para mim? Já me faz o meu ponto 2 aqui, né? Então, uma vez que eu conheço tipos de carro que existem, eu começo a me perguntar, esse carro, será que ele é o que realmente tem a ver com as minhas necessidades? Uma vez que eu identifico que ele tem a ver com as minhas necessidades, a outra pergunta que segue, né, na sequência dessa jornada é, eu posso pagar por esse carro que segue, que realiza as minhas necessidades? Uma vez que eu descubro que eu posso pagar por esses carros, até porque no Brasil, né, o advento dos financiamentos torna possível para qualquer pessoa, hoje em dia, comprar carro, pagar é outra história, mas comprar realmente é uma possibilidade. Aonde que eu devo comprar esse carro? E por último, quando ela descobre a concessionária que ela deve falar, com quem ela tem que, né, interagir para poder comprar esse carro, é aquela última etapa da dúvida, né? Mas será que eu estou fazendo mesmo uma boa compra? Afinal, é um bem de consumo caro. Então, mapeadas essas estratégias, o que eu vou fazer agora? Eu vou construir o que a gente chama de micromomentos da jornada, ou momentos que importam.
E é justamente nesse ponto de construção desses micromomentos da jornada que entram, né, esse tema, né, que como eu falei para vocês, que vem sendo discutido já há um tempo no mercado, chamado de era da assistência. Então, uma vez que eu identifiquei que esses 5 pontos, né, da jornada dela de compra vão acontecer especialmente online, como é que do meu lado eu vou criar, lembra da empatia? Eu vou criar conteúdo, eu vou criar informação que ajude ela a responder essas perguntas. Assistir alguém é auxiliar alguém, né? Então, a era da assistência, ela vem muito, né? Google Micro Moments, até esse é um conteúdo que vale a pena se vocês quiserem depois olhar. Eu vou Separando aqui disponibilizar esse material para vocês. Vale a pena assistir. Tô até separando Então, já aqui o post. o que é a era, né, da assistência? Legal. Estamos entrando na era da assistência, um tempo em que para o marketing o atrito significa fracasso. E mensagens de massa serão ignoradas pelo público. Então, a ideia de você usar desse conceito de assistir o outro, de criar conteúdo que ajude o outro a responder essas perguntas que você sabe que ele vai fazer na sua jornada de compra, é tirar dessa relação de comunicação atritos. Né? No caso do exemplo do golfinho, é tirar ruídos que não sejam aqueles ideais para que todos ali trabalhem para o mesmo fim. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo onde eu quero que vocês me ajudem a responder se esse conceito de CRM foi implementado, trazendo para esse exemplo que eu estou fazendo, que eu vou trazer para vocês agora do WhatsApp, os recursos de precisão mais empatia. Então, aqui um exemplo de WhatsApp. Você vai lá, sabendo do telefone, do contato que está na sua base de potenciais clientes, você passa esse telefone para o vendedor da empresa ou da firma, e esse vendedor, não tem dúvida, liga o WhatsApp e adiciona o Marcelo nesse WhatsApp para poder começar a conversar com ele. O Marcelo Gripa, por sua vez, responde para ele: Oi, eu estou ocupado. Aí o Marcelo vai e sai. Ele não está interessado em falar com você, ele não sabe quem você é, naquele momento ele não está disponível para você. Aí você vai e adiciona novamente o Marcelo Gripa, porque você quer muito falar com ele. Aí você vai e sai novamente, porque ele não quer nem ouvir o que você tem para falar para ele. O problema aqui é o uso de uma estratégia de comunicação elaborada. No limite você do, tem no dados limite, de precisão? Tem. no limite do ilegal já, né? No limite do ilegal já, né? Para a LGPD, se o Marcelo não autorizou previamente o contato via WhatsApp ou via telefone, a empresa já está no limite da ilegalidade aí, né? Eu nem vou entrar, né, como bom advogado que sou, estou muito tentado verdade. com você agora, falar de LGPD, inclusive eu dei uma palestra esse dia sobre isso, professor Segura. A LGPD, eu estou presumindo aqui que a gente tem o opt-in já do cara e o consentimento, tá? Então ele deu o telefone, deu o opt-in, porém não é porque ele deu o telefone que a hora que você quer falar com ele, pelo recurso que você escolheu, ele vai estar disponível para falar com você. Autorizar que você tenha informação dele, né, não significa que você que vai decidir como você deve usar ela. Sim. E esse é o meu ponto aqui. Então, você tem dentro do pilar de precisão um dado? Tem. Esse telefone é do Marcelo Gripa. Ou seja, checkbox, né? Não estou com o dado errado dele, eu tenho uma informação correta. Fiz uma estratégia? Fiz. Falei, como é que eu posso fazer um contato direto e pessoal com ele? Né? Vou mandar uma mensagem no WhatsApp, mais direto, mais pessoal que isso? Sim, hoje em dia. Escolhi uma tecnologia que parecia para mim que fazia sentido para o meu consumidor? Escolhi. Qual tecnologia? A ferramenta do WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp. E a criação? Será que eu soube ser empático na minha criação? Será que eu soube usar de uma forma de abordagem, ou usar do material, ou usar de uma peça ali que realmente criou no Marcelo a impressão que eu gostaria ao me aproximar dele usando de uma informação que ele, acredito eu, deu autorização para que eu usasse? Com certeza não. Precisão? Ok. Go. Empatia? Sério. Por quê? Porque provavelmente o WhatsApp para o Marcelo não era a melhor ferramenta. Talvez se ele tivesse efetivamente ligado para o Marcelo, poderia até ter um retorno diferente. Mas abordar ele da forma como foi feito, ainda mais uma vez ele dando sinais de que não estava interessado, ou seja, saindo, né, do grupo do WhatsApp para o qual ele foi incluído, você ainda inclui ele novamente, você não está sabendo ler as informações que ele está te dando a respeito do canal que você escolheu. Ou seja, faltou empatia. Então, nessa estratégia aqui que eu trouxe para vocês de exemplo de como usar o CRM na primeira parte da ampulheta, né, no funil de conversão, ela não foi feliz porque a parte da empatia deixou a desejar. Faz sentido isso para vocês? Tranquilo até aqui?
Bastante. Opa. Então, vamos falar mais um pouquinho aí de CRM. Um outro exemplo para vocês agora de um caso que deu muito certo. Então, essa estratégia de CRM é também de uma marca de carro, da Peugeot, aonde foi utilizada essa estratégia de CRM para poder aumentar, né, as chances de venda de um modelo específico da Peugeot, logo em seguida, né, após a elaboração de um test drive. Então, qual que era a dor da Peugeot quando eles abordaram essa estratégia de CRM para poder aumentar as taxas de vendas deles de veículo, tá? A Peugeot precisava reduzir o tempo entre o clique de solicitação de test drive e, efetivamente, a realização desse teste. O desafio com a estratégia de CRM foi de gerar pelo menos 20 test drives do novo Peugeot, que na época estava sendo elaborado, apenas com uma ação de CRM com o recurso do e-mail, tá? Então, especificamente para essa estratégia de CRM, eles focaram na tecnologia e-mail. E também, usando do recurso do e-mail, aumentar as taxas de solicitação de test drive. Reduzindo, naturalmente, o quê? O custo por contato para solicitação de test drive. Okay. Para poder botar uma estratégia na praça, né, para rodar, qual que foi a primeira ideia da marca com o trabalho que foi feito com a gente? Foi a construção do que a gente chama de e-mails dinâmicos. Então, como vocês podem ver aqui, essa abordagem de e-mail dinâmico, para cada elemento da campanha que foi desenvolvido, então, desde as imagens do veículo, da cor dos botões de interação, dos textos, né, que foram usados, desde o header até na ponta de baixo do e-mail, foram oferecidos elementos diferentes que, conforme a pessoa abria esse e-mail e ela recebia esse e-mail, esses elementos eles mudavam, conforme as taxas que a gente tinha medido de engajamento das pessoas com essas campanhas de e-mail em tempo real. Então, imagina assim, você tem uma base de 1.000 endereços de e-mail, de 1.000 potenciais compradores, de 1.000 clientes. 1.000 leads, né? Vamos colocar assim. Tá. Conforme esses 1.000 leads recebem o e-mail, desde a primeira pessoa que abre esse e-mail até a milésima, a gente acompanha cada um dos usuários, certo? Que vão abrindo as mensagens, como que eles vão interagindo com essas mensagens diferentes que a gente vai mostrando para grupos de pessoas diferentes. Então, ao usar um carro de cor amarela, a gente tem mais ou menos conversão de engajamento. Conforme você vai percebendo que elemento funciona mais ou não, testando, né, o que a gente chama de teste ABCD, em elementos diferentes do e-mail, a gente vai replicando para o resto da base que ainda não abriu, aqueles elementos que estão convertendo mais. Então, você vai potencializando, feito um gráfico, né, nesse formato de iceberg, assim, que começa baixinho e vai escalando exponencialmente. A gente vai replicando para aqueles que ainda não abriram as ações que estão dando mais taxa de conversão. Então, conforme as pessoas vão abrindo, elas já vão enxergando os elementos que ajudam a aumentar a conversão para que elas engajem e solicitem, por conta da campanha de e-mail, a realização de um test drive. Bom, o resultado dessa campanha foi um crescimento aí de mais de 175% só nas taxas de clique, ou seja, e-mails altamente relevantes, com alto nível de personalidade para as pessoas, né, que estavam recebendo essas campanhas. O que gerou efetivamente, depois que a campanha foi para o ar e os test drives foram dados, a venda efetiva de 22 carros. A expectativa era 20 test drives. Que impactou. E a gente vendeu 22 carros. Tá, então, ou seja, 20 test drive foi 22 vendas, né? São duas coisas muito diferentes. Vendas efetivas. Muito diferentes. Tanto é que essa campanha gerou esse número aqui, 59. Vocês sabem do que significa esse número 59? Alguém tem uma ideia? Não sei, da loteria não, né? Quase isso, viu, cara? 59 foi o ROI dessa campanha. Para quem não conhece esse tema, ROI, ele é o acrônimo da expressão Return Over Investment, ou retorno sobre investimento. No universo de marketing, especialmente no ambiente de marketing digital, a gente mede muito retorno sobre investimento de campanhas, ou de ferramentas, ou de iniciativas, para a gente saber se o investimento que está sendo feito está tendo um retorno proporcional para continuar investindo, ou decidir investir mais, ou reduzir o investimento que está sendo feito num canal específico, numa campanha específica, ou numa estratégia específica, aqui no caso de CRM. Um ROI de 59 é um ROI altíssimo. A média aí de um bom ROI de campanha fica aí na casa de 10 para baixo. Então, a gente teve um retorno de investimento, pensando no que o cliente investiu versus o que ele faturou, muito grande com essa campanha de estratégia de CRM. Que se traduz, né, em cada R$1 que ele está botando na campanha, está gerando 59 de vendas, 59 vezes mais.
Então se ele, sei lá, se ele bota R$ 1.000 na campanha, está voltando. Ele colocou $10.000, ele recebeu de retorno que se ele gastou $10.000 de campanha, ele recebeu 590 mil de volta. É um número absurdo. Bom, outro exemplo aqui para vocês mapearem nesse conceito de ampulheta de conversão, onde se aplica a estratégia de CRM, é essa ideia de 7 momentos mágicos. Então, a Renata Centurion, que é brasileira, ela é diretora Latam da Winning by Design. E ela trouxe numa apresentação recente aqui no Brasil para o pessoal da RD Station, e eu estava na apresentação, por isso que eu sei, e segundo o estudo que eles fizeram, se você, mapeando a jornada do consumidor desde o começo, quando ele era lá um lead, até ele se tornar um cliente que compra várias vezes de vocês, se você mapear nessa ampulheta esses 7 momentos mágicos da experiência do cliente, você consegue dobrar o volume de novas vendas, aumentando em cada um desses 7 pontos apenas 10% da performance que você tem hoje. Então, pensa assim, que olhando aqui para o framework de aquisição versus expansão ou retenção da design, você mapeando o que eles chamam de 7 momentos mágicos da sua empresa para a sua estratégia de conversão e retenção de clientes, e definindo quais são esses 7 pontos, de melhorar 10% cada um deles, daquilo que você tem de resultado hoje, você consegue dobrar o volume de novas vendas. Então, você aumenta em 10% e dobra aquilo que você costuma vender. Porque você não vende apenas na fase da aquisição, né? Você continua vendendo mesmo depois daquele cliente ter se tornado, daquele lead ter se tornado seu cliente pela primeira vez. Então, quando você pensa, né, nessa estratégia de 7 momentos mágicos que dobram as vendas, faz sentido você pensar numa estratégia de CRM. Porque o que é uma estratégia de CRM? É pegar exatamente esses 7 momentos mágicos, individualizando ele por pessoa, conforme o dado que você tem dessa pessoa, a estratégia por trás dela, ligando isso com a sua capacidade de criar a forma melhor de se comunicar, que representa a sua marca para essa pessoa, né, dentro do pilar da empatia, conectando esses elementos todos do CRM que a gente viu até agora. Isso, efetivamente, é o que a gente chama de uma estratégia de CRM. Então, quando eu falei para vocês lá no começo da nossa conversa que CRM não era a ferramenta apenas, e que CRM não era apenas um recurso conhecido como recurso de e-mail, talvez agora, no final da palestra, eu tenho a esperança que vocês tenham conseguido dilatar um pouco esse entendimento e abrir um pouco mais essa ideia a respeito desse tema tão conhecido, mas, ao mesmo tempo, tão pouco bem interpretado, na minha forma de ver, pelas pessoas que no dia a dia vivem o que eles chamam, né, de uma estratégia de CRM. E aí? Vale a pena o esforço? Vale a pena o esforço de investir em CRM? Pô, com certeza. Aí. Basicamente, assim, eu acho que não existe uma fórmula, né, que é idêntica e padrão para todo mundo. Então, eu acho que essa, inclusive, é a beleza do CRM. Cada negócio tem que identificar dentro da sua própria estratégia, dentro da sua própria realidade, aquilo que vai funcionar mais para ela ou não. Mas também, isso é a beleza do CRM, né? Se você for capaz de estressar esse pilar da criatividade, especialmente, sabendo das possibilidades de receitas, de ferramentas digitais que existem hoje, você consegue, sim, garantir grandes resultados com uma estratégia de CRM sem precisar fazer o quê? Investimentos monstruosos. As pessoas costumam alinhar muito, ligar muito resultado a investimento. E com o CRM, não necessariamente essa é uma verdade, né? Eu falei para vocês aqui no caso da Peugeot. Dá muito trabalho você pensar um e-mail marketing onde você vai ter 407 variáveis rodando ao mesmo tempo para impactar de maneira personalizada a sua base de clientes. Mas depois que você gasta tempo, né, fazendo isso, o Abraham Lincoln tem essa frase, né? Se você tiver 8 horas para cortar uma árvore, gaste 6 horas afiando o machado. Então, o CRM é um pouco isso. É você afiar o machado para quando você for colocar ele para rodar, você ir lá e derrubar a árvore com facilidade e com o menor custo possível, gerando o maior resultado possível. Que foi o que eu mostrei aqui no caso da Peugeot. Eu trouxe para vocês aqui, depois dessa apresentação, que eu chamo de paredão de links, tá? Então, é um link que vocês vão acessar numa pasta do Drive, que tem vários textos e elementos diferentes para vocês, se quiserem, se aprofundarem um pouco mais nessa temática aí do CRM. Consegue mandar... Estudando, vendo vídeos, enfim. Eu trouxe outras coisas aqui. Deixa eu ver, eu baixei até o teu material aqui, eu já compartilhei com ele. Já deve com eles, ter o link obrigado. Aí. Deixa eu
pegar, deixa eu ver se eu consigo pegar o link fácil aqui no final, deve dar. Show de bola. E aí, pessoal, acho que aberto a dúvidas, perguntas aí, né, Rogério? Sim, totalmente. Eu trouxe aqui para vocês a minha página do LinkedIn, se vocês quiserem conectar lá também depois. Eu estou 200% à disposição, adoro falar desse tema, o Luiz sabe disso. A gente, quando se conheceu no Google, a empatia foi justamente nessa linha, né? A gente muito aberto e Certeza. ser muito fã dessa temática de empreendimento e de comunicação. Então, por favor, fique à vontade para me procurar lá. E a minha última frase, para fechar o ponto dos golfinhos, é que se a gente continuar a fazer com a nossa comunicação dentro de uma estratégia de CRM, o mesmo que o golfinho faz no oceano, nem oxigênio a gente vai produzir, né, gente? Então, vamos pensar em dar atenção para a estratégia de CRM para não deixar que esse oxigênio que a gente gasta nesse sentido seja em vão. Tá? Então é isso. É isso que eu tinha preparado para vocês aqui hoje. E eu abro aí para vocês para perguntas agora. Muito legal, Jair. Do paredão já cliquei aqui, aí ele pediu acesso, eu caí na autorização de acesso de um Google Sheets aí. Não sei se o pessoal tem perguntas, se o pessoal não tiver pergunta, eu pelo menos eu tenho uma. E aí até baixo depois seu paredão e compartilho aqui. Não sei se o pessoal tem pergunta. Eu Desculpa. estou compartilhando ainda ou já parei? Parou. Parou? Boa. Então, vídeo, ele bloqueia, pronto, voltou agora. E aí, obviamente, você falou uma coisa extremamente importante desde o início, que o CRM é um processo, né? E aí, muitas vezes a gente confunde com ferramenta, né? A ferramenta implementa o processo que você definiu. Mas falando um pouquinho de ferramenta, que tipo de funcionalidade, que tipo de aspecto, sei lá, até pensando numa startup, estivesse começando a experimentar e tal, essa startup ou essa empresa está começando a experimentar ou testar, deveria estar olhando numa ferramenta. Que tipo de coisa ele vai estar observando na hora de testar ou na hora de escolher uma primeira ferramenta de CRM, e à medida que também, ao mesmo tempo, obviamente, está pensando e formatando o processo de CRM, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, na apresentação que eu falei disso lá, né, no começo, é você tornar as pessoas identificáveis, para você poder se comunicar com elas, né? Então, como que você torna alguém identificável? Pegando dados, informações. Então, ter um sistema que te dá condições de armazenar informação de pessoas com quem você pode se comunicar depois, então, seja porque você consegue armazenar e-mail dessas pessoas, você consegue armazenar telefone, nome, endereço, e aí, né, tudo vai aumentando de acordo com aquilo que você mapear que é importante para a sua estratégia de comunicação. Então, o primeiro olhar para um sistema é de que ele seja capaz de armazenar informações. Então, Perfeito. hoje você tem, por exemplo, o Pipedrive, que é um CRM de vendas, bem conhecido. Por que ele é um CRM de vendas? Porque toda a estrutura do software do Pipedrive foi formatada para você vender. Então, você vai ter nele lá um espaço grande para armazenar informações daquela pessoa, então você vai conseguir pegar e-mail, você vai conseguir pegar telefone e outros dados tantos que são necessários para o processo de venda. Você vai conseguir registrar informações do processo de venda em si, então, conforme você vai tentando vender para as pessoas e vai se comunicando, interagindo com ela, você consegue registrar nesse sistema informações e também, dentro desse próprio sistema, ter aquilo que é o meu segundo ponto aqui agora. Então, uma vez que você armazena informações, é importante que o sistema tenha automações. Automações do quê? De recursos de comunicação. Então, o AppDrive permite hoje que você faça um envio automático de e-mail, permite que você faça automaticamente envios de SMS, permite que você faça automaticamente a solicitação para o seu time de vendas de ligação, de checkpoints, para você mandar mensagens, para você interagir com eles em outras redes, né? Então, em redes sociais, coisas desse sentido. Então, pensando numa tecnologia de CRM, eu acho que são dois olhares que são proporcionais ao tamanho do negócio. O primeiro eu posso armazenar informações de pessoas? A segunda parte eu posso usar de maneira inteligente essas informações, ou seja, com recursos que automatizam essa comunicação, que automatizam esse processo? Porque pelo conceito, puramente falando de CRM como estratégia, você não precisa de uma ferramenta, você pode fazer isso usando o recurso do Excel. Você vai cadastrar no Excel manualmente os dados das pessoas e vai planejar dentro do Excel como é que você vai falar com elas. Isso, de certa forma, não necessariamente deixa de ser um recurso para uma estratégia de CRM. Mas para você poder fazer isso, especialmente em média e grande escala, a automação é crucial. Então, ter ferramentas que permitem vocês armazenar dados,
E aí, uma vez que esses dados estão lá dentro, automatizar estratégia de comunicação usando essas ferramentas, isso é muito importante para uma estratégia feliz de CRM. E aí você tem uma série de ferramentas. Então, para quem está começando, pode ser uma ferramenta de e-mail marketing, como a minha, por exemplo, do próprio MediaPost, ou a mais famosa do mundo, a MailChimp. Conforme você vai... Pode falar, querido. Não, desculpa, termina o raciocínio, desculpa. Não, conforme você vai evoluindo financeiramente até para poder contratar ferramentas maiores e tendo mais recursos para, né, mais informação para tratar, você pode migrar para uma ferramenta de inbound marketing, né, uma ferramenta de marketing por atração, feito a RD Station no Brasil, a Sharp Spring. Conseguiu mais recurso, a estratégia precisa ficar mais personalizável, mais inteligente, você vai para uma HubSpot, que é a maior do mundo americana nesse segmento de inbound marketing, fez o uso de um HubSpot, precisa ampliar a parte da retenção, vai para uma PM Web da vida, que é da Oracle, que aí sim tem uma estratégia de jornada de um ampulheta que vai mapear toda a parte, né, do lado direito do funil, que é da retenção, onde você distribui a automação disso para várias áreas da empresa, trabalhando retenção dentro da área de suporte, dentro da área de atendimento ao cliente, dentro da área de Customer Success, né, de CS. Então, vai crescendo conforme a receita cresce, a empresa também, e a complexidade do negócio, né, que é a parte legal de empreender. Acho que a gente tivesse até combinado antes, a resposta não estava tão alinhado. Eu pensei um detalhezinho a mais, que é a questão da visão gerencial, né? Então, toda essa parte, né, mais operacional, automatizada, inclusive, acho que é exatamente o que eu estava imaginando, e acho que uma outra dimensão que a gente vê muito, inclusive na tua, é a visão também gerencial. Então, quem está, né, eventualmente no nível hierárquico acima, quem está vendo a coisa mais consolidada também, muitas dessas ferramentas permitem fácil, né, você ver como está a saúde geral, então facilita para quem está no dia a dia ali atendendo, vendendo, etc., né, fazer todo o acompanhamento e gestão ali, e ao mesmo tempo, para quem está na visão mais acima, né, uma visão mais estratégica, ter uma visão resumidona de como é que a coisa está bem ou mal, como é que está a saúde de maneira geral, né? Acho que era um outro ponto que eu percebo muito em algumas ferramentas. As ferramentas, quando elas são bem estruturadas no negócio, elas trazem dados interpretados nos dashboards, né? Nos gráficos que a ferramenta exibe. Então, dependendo do nível que você está na empresa e da necessidade da decisão que você tem que tomar, esses dashboards ajudam muito na tomada de decisão do dia a dia. Né? Inclusive, tem ferramentas que hoje já calculam o ROI se você alimentar ali dentro o custo de aquisição de cliente, o CAC. Sim. Né? Então, tudo depende muito da visão estratégica de quem está demandando. Então, parece que é um assunto de marketing, mas, na verdade, é um assunto de estratégia, porque tem muito a ver com atração e retenção de clientes. Entendeu? Excelente. Rogério, o pessoal não tendo mais perguntas aí, queria te agradecer imensamente aí nessa sexta-feira à noite, véspera de feriado. De duas uma, né, Luiz? Ou eles gostaram, estão gostando, ou eles não entenderam absolutamente nada e está todo mundo ali. Ah, mas vou entrar, a cabeça fritada. Vou entrar com a mão na massa daqui a 2 minutos. Pode ficar tranquilo. Boa. Tá joia, então, obrigado Rogério? pela oportunidade, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Precisando, estou à disposição, viu, gente? Um abraço para vocês. Boa sexta-feira aí de aula. Obrigado, boa noite. Tchau, Fique com Deus. tchau. Até mais. Bom feriado, gente. Tchau, tchau. Prazer. Valeu.